Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui de volta, né, para nossa segunda aula através do YouTube. E hoje nós vamos trabalhar produção de texto, ok? Então, eu quero que vocês peguem o livro, abram lá no módulo 6, na página 143, porque hoje nós vamos entrar em artigo de opinião, ok? E para vocês entenderem o que é um artigo de opinião, nós vamos começar lendo um pequeno textinho bem pequenininho que tem aqui, que é do Contar do Caligares, ok? Esse textinho, ele conta sobre uma situação que aconteceu em São Paulo, quando o prefeito João Dória resolve pintar uma fachada, vários muros que tem na entrada de São Paulo, assim, quem já foi em São Paulo deve ter visto, que eram todos grafitados. E aí ele resolve mandar passar uma tinta cinza e resolve mandar apagar tudo aquilo ali, porque ele fala que, na verdade, a parte de grafite para ele é pichação e que aquilo enfeiava a cidade. Então, assim, esse Caligares resolveu escrever um pequeno artigo de opinião falando sobre essa ação do prefeito João Dória. Então, vamos lá? Ela fala assim, ó. O prefeito João Dória e o secretário de Cultura André Sturm querem que a cidade reserve espaço para os grafites, que a embelezem, e querem acabar com as pichações, que a deturpam, né? Domingo, na Avenida 23 de Maio, onde ficavam grafites que foram cobertos de tinta cinza pela prefeitura, apareceu a escrita, abre aspas, São Paulo falta saúde, educação e o problema é a pichação? Vejam bem, uma pergunta. Ou seja, com tudo que não funciona em São Paulo, será que devemos cuidar de questões apenas estéticas? Ouviam-se coisas parecidas durante a Operação Belezura, promovida pela Marta Suplicy em 2001. Então, é frescura ou não? Olha bem, quando o Caligares escreve esse artigo de opinião, fica muito claro o que é um artigo de opinião, tá? Ele fala sobre um determinado assunto que está na mídia naquele determinado momento, e não é uma reportagem isso aqui. Por quê? Na verdade, a notícia de jornal, ela não tem opinião de ninguém. Ela tem que ser objetiva. É igual o Jornal da Globo, por exemplo. A pessoa não pode omitir opinião, não pode ter emoção, como eu já contei para vocês. Tem que ser o jornalista ali. Se ele tá feliz, se ele tá triste, ele tem que estar ali, o jornalista. O artigo de opinião, não. O artigo de opinião, ele tem a opinião do autor, tá? Que escreveu, que no caso é o articulista. Ele leva você a pensar, ele faz pergunta para você, ele divide as opiniões através da opinião dele e de outras pessoas. E ele aqui, nesse caso, ele faz até um diálogo com o leitor, porque ele pergunta, será que o problema é a pichação? Será que é uma coisa tão séria que precisava ter sido feita naquele momento? E aí, o que é que acontece? O artigo de opinião é isso. O autor é subjetivo, coloca a opinião dele, quer que você pense com ele, o que ele acha sobre determinado assunto, e dialoga com o leitor, divide as opiniões, tá? E ele apresenta argumentos, principalmente para convencer a gente, talvez até, de entender o porquê dele estar escrevendo esse artigo de opinião, ok? Então, o artigo de opinião é isso. E essa é a diferença de um texto jornalístico. Texto jornalístico não vai ter nada disso que a gente acabou de falar. Tem que ser extremamente objetivo, não tem argumentos para tentar convencer você de nada e, principalmente, não vai fazer com que você pare e pense. Por exemplo, você vê a notícia, você olha tal, mas não tem opinião de ninguém, você pode ter a sua, você fica quieto, porque também não vai dialogar com ninguém, né? E observa a notícia ali. Se aceita ou não aceita, tudo bem. Já o artigo de opinião, não. Te leva a pensar, te leva a pensar de outra forma, talvez, né? A entender de outra forma e ver o porquê daquela pessoa tá escrevendo aquele artigo. O que está incomodando ela, o que talvez ela queira que você entenda, ok? E aí, aqui embaixo, nós percebemos
que vai ficar sendo falado sempre assim, ó, o texto jornalístico é imparcial, não pode dar opinião, a pessoa não pode exprimir emoção, a pessoa... É tudo muito sério. Já o artigo de opinião é justamente o contrário, né? Porque, na verdade, é parcial, tem opinião do autor, é subjetivo. Então, aí a gente percebe claramente a diferença entre artigo que tem subjetividade e artigo que tem objetividade. A notícia é objetiva, o artigo de opinião subjetivo. E aí, dessa forma, a gente acaba percebendo muito fácil a diferença entre eles, ok? E aí, no nosso livro, logo depois que a gente leu esse pequeno artigo, vem um texto na página 144, que ela fala assim: deveríamos viver a vida ou capturá-la? É um texto que eu quero muito que vocês leiam em casa, tá? Ele vai falar sobre eclipse, que é coisa que muita gente gosta de ver, que tem um monte de gente que vai para não sei para onde porque tem uma eclipse, vai não sei para onde porque tem outro eclipse, vai para outro lugar e fica acompanhando e gosta de ver. Mas as coisas estão mudando muito. E as pessoas hoje em dia, elas estão mais preocupadas em capturar na tela do celular tudo aquilo que elas veem para mostrar para os outros, e muitas vezes elas não conseguem nem sequer aproveitar o momento para curtir lá a eclipse, que é uma coisa tão legal. Até porque se você foi para um determinado lugar para ver isso, chega lá, só fica filmando, perdeu a graça, né? Então, em casa, assim, eu quero muito que vocês leiam esse texto, que a gente vai estar trabalhando na aula de sexta-feira, né? Porque hoje, que é quinta-feira, a gente está fazendo a primeira parte do artigo de opinião. Então, eu quero só que vocês leiam. Mas, nós precisamos fazer uma tarefinha. E a tarefinha é o seguinte: eu quero que vocês achem um texto qualquer, jornalístico. Pode ser na internet, pode ser no jornal, se o pai compra o jornal, o avô compra o jornal, tá? Pode ser um artigo que vocês vão tirar lá e vão colar na internet. Se não for colar, vai escrever. Vocês vão pegar uma pequena notícia, não precisa ser nada muito grande, uma pequena notícia. E aí, vocês vão... Dessa notícia, eu quero que vocês produzam um artigo de opinião. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão ler a notícia, vamos dizer que vocês pegaram uma notícia sobre coronavírus, que é o que mais tem hoje em dia, né? E aí vocês resolvem pegar essa notícia lá do coronavírus e coisas que estão sendo faladas nesse momento. Tudo bem, resolvi pegar. E aí não tem opinião de ninguém lá. É um texto jornalístico, objetivo, sério e acabou. E aí vocês vão escrever sobre essa notícia que vocês acabaram de ver, um artigo de opinião. E como que vocês vão escrever? Vocês vão escrever dando a opinião de vocês, vão dizer se vocês concordam, se vocês discordam. Vocês podem perguntar para mim, nesse artigo de opinião, o que eu acho disso, se eu concordo com o que foi falado no texto jornalístico, tá? É um pequeno artigo. Artigo de opinião não precisa ser grande, tá? Vocês viram que a gente acabou de ler, pequenininho, 3 parágrafos no máximo aqui. 2 parágrafos, se vocês acharem que é muito. Então, é isso que eu quero que vocês façam. E aí, na sexta-feira, nós vamos conversar sobre o artigo de opinião que vocês fizeram. Tá certo? Pode escolher qualquer notícia? Pode. Pode ser uma notícia velha? Achava melhor não. Acho que dá para ser uma notícia nova, né? Tem tanta notícia agora na mídia que a gente tá vendo aí, tanta coisa acontecendo. Então, vamos pegar uma notícia mais nova. E aí eu garanto para vocês que vai ficar até mais fácil de falar, de na sala de aula argumentar com o meu colega, porque provavelmente ele também vai estar sabendo o que está acontecendo. E é isso. Então, a nossa tarefa é essa. Eu quero que vocês achem essa reportagem, escrevam no caderno, colhem no caderno, imprimam, não sei. Quem tiver essa possibilidade, ótimo. E vão escrever um artigo de opinião para mim. E esse artigo de opinião depois nós vamos estar fazendo em sala de aula, trocando as ideias, para ver se a gente consegue fazer com que o amigo entenda qual é a minha opinião sobre determinada notícia, ok? Então, nossa aula termina agora e na sexta-feira a gente se vê de novo.
Um abraço no ano, bora lá trabalhar, fazer um belo trabalho, porque vocês são muito capazes, ok? Beijos!